Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à nossa oitava questão de Biologia, uma questão de Ecologia sobre poluição, um assunto que com certeza pode aparecer na prova do FRR. E ele fala o seguinte: após 6 dias, a primeira expedição do rio Meia Ponte, concluída na segunda-feira 27, navegou pelo rio em toda a sua extensão no município de Goiânia, em uma série de irregularidades, como descarte de lixo e esgoto, erosões, assoreamento, extração irregular de areia. Pode ser observada segundo a coordenadora do projeto. A poluição do rio Meia Ponte é um exemplo do que ocorre nos rios que passam pelos municípios brasileiros, onde se descartam lixo e esgoto sem tratamento. Além dos problemas destacados na notícia, a poluição de rios pode ocasionar. Pessoal, quando nós falamos de poluição de rios, principalmente relacionado a esgoto doméstico, a lixo que é mal descartado e não é tratado e jogado lá em rios e lagos, por exemplo, é a ocorrência de ambientes eutrofizados. O que seria eutrofização? Seria o acúmulo de nutrientes devido ao acúmulo de matéria orgânica, e esse acúmulo de nutrientes pode levar ali a sérias complicações para aquele determinado ecossistema. E como é que isso vai acontecer? Bom, pessoal, falando especificamente do que a questão falou, sobre esgoto mais lixo, né? O esgoto doméstico mais lixo colocado em local inadequado, vai ter o quê? Um aumento ali de matéria orgânica naquele local. Esse aumento, pessoal, de matéria orgânica vai favorecer o quê? Vai favorecer uma decomposição aeróbia. E nós sabemos lá que a decomposição aeróbia, ela vai consumir o quê? Consumir oxigênio. E nós sabemos que a maior parte dos seres vivos que vivem na água, como peixe e outros seres vivos, são seres aeróbios que dependem de oxigênio. Essa decomposição aeróbia aumenta a quantidade de nutrientes NPK naquela região, nesse rio ou nesse lago. Esse aumento de nutrientes vai favorecer a proliferação, o aumento da proliferação de algas, como cianobactérias, e de plantas, como por exemplo o aguapé. Quando isso daqui acontece, nós chamamos esse evento de floração das águas. Depois que isso acontece, pessoal, pode acontecer o quê? Morte de algas e plantas. Quando isso acontece, você vai ter um aumento de matéria orgânica em decomposição. Ou seja, você vai favorecer a decomposição ainda mais, pessoal, decomposição aeróbia. Você aumenta a decomposição aeróbia. Nós vimos que antes já estava acontecendo decomposição aeróbia no início, devido lá ao esgoto doméstico e o lixo que é jogado em local inadequado. Agora, com morte da proliferação de algas e plantas, você vai ter um aumento dessa decomposição aeróbia. Quando isso acontece, você vai ter um aumento do DBO. O que é isso, professor? Você tem um aumento do débito bioquímico de oxigênio, ou débito bioquímico ou biológico de O2. Nesse caso aí, como aumenta o consumo de oxigênio, você vai ter lá falta de oxigênio e vai causar isso aí, morte de aeróbios. Além disso, se causa morte de aeróbios e tem baixa de oxigênio, agora vai iniciar um outro processo de decomposição. Decomposição agora anaeróbica. Correto aqui vai ser anaeróbica. Vai ter um aumento de decomposição anaeróbica. Esse aumento da decomposição anaeróbica, pessoal, feita lá por bactérias principalmente, vai levar a um aumento de CH4 e um aumento de H2S, que dá aquele cheiro lá podre de esgoto, né? É por causa desse gás, o H2S. Mas bora ver agora o que a questão diz. Letra A. Esses ambientes podem ocasionar, letra A, morte de animais aquáticos, como peixes, proliferação de doenças e aumento de fornecimento de água potável para a população. Pessoal, esse ambiente vai ficar altamente poluído. Você não vai ter aumento de fornecimento de água potável para a população. Então, um ambiente eutrofizado não causa isso. Letra B, morte de animais aquáticos, proliferação de doenças e aumento de processos relacionados à eutrofização? Resposta correta. Você vai ter morte de animais aquáticos, você vai ter aumento de processos de doenças, porque você está colocando esgoto doméstico em local inadequado, e você vai ter aumento de processos relacionados à eutrofização. Letra C,
Proliferação de parasitas, correto? De peixes? Não. Ambientes eutrofizados vai levar o quê? A morte de peixes. Vai levar a proliferação de plantas nativas, mas não vai levar ao aumento da proliferação de peixes. Letra D, morte de animais aquáticos, correto. Proliferação de doenças, correto. E diminuição de parasitas relacionados à água? Não, você vai ter um aumento de parasitas naquela região, principalmente dos decompositores, por exemplo. Letra E, proliferação de parasitas, de peixes? Não, você vai ter morte de aeróbios, incluindo peixes. Então essa aqui ela é falsa. Resposta então, letra B de bola.